Muito bem, muito bem. Estamos ao vivo, começando direito mais essa segunda-feira. Bom dia, Rosana, Bruno, Juliana. E aí, Juliana, novamente, Letícia. Muito bem, pessoal. Estamos aqui para começar bem mais uma segunda-feira. O tema de hoje é um tema que tem perturbado a cabeça dos advogados de um modo geral, afeta tanto a credores como a devedores. E a minha proposta na live de hoje é comentar um pouco dessa decisão que saiu no informativo 823 do STJ, recente aí a publicação desse informativo. Isso tem a ver com a nova Lei 14.905 de 2024, que alterou o Código Civil, alterou vários artigos, mas principalmente o artigo 389 e o 406, que vão dizer respeito, respectivamente, à correção monetária legal, 389, e aos juros legais, artigo 406. Mas esse tema interessa não apenas a advogados, mas à sociedade de um modo geral, já que afeta as relações obrigacionais, as relações entre credores e devedores nas mais diversas circunstâncias. Sejam relações contratuais, sejam relações de responsabilidade civil extracontratual. Fato é que se você tem um crédito e esse crédito foi inadimplido, ou se você sofreu um dano, esse dano deve ser reparado, o tema de hoje da nossa live diz respeito a você. Tá certo? Então, pessoal, sem mais delongas, eu fixei aqui já o tema da nossa live, informativo 823 do STJ, como ficam os juros e a correção legais nas ações em curso. O que eu vou fazer? Para estabelecer uma didática, vamos dizer que você está chegando aqui agora para assistir essa live e você não está contextualizado. Então, eu vou fazer aqui uma breve contextualização, tá bem? O que acontece? Quando você tem um crédito, quando você é credor de uma determinada obrigação, pode ser uma obrigação de uma venda que você fez e não te pagaram, pode ser um contrato de prestação de serviço em que o serviço não foi pago, mas também pode ser um acidente de trânsito onde bateram no seu carro e não pagaram ainda o conserto respectivo. Em situações em que você é credor, tem direito a receber aquele crédito, você ganhou uma ação na justiça e você tem direito a receber aquele título, aquela sentença, e seja na relação de venda, na relação de serviços ou na relação extracontratual ou na sentença, não ficou definido qual seria a taxa de juros e qual seria o índice de correção que vai atualizar aquele crédito até a data em que o devedor efetivamente pague a você. Então, você sofreu, digamos, um dano em 2019 e você ainda está aguardando receber a indenização respectiva. Você tem direito a receber juros e a receber correção monetária desde quando aquela obrigação venceu até a data do efetivo pagamento. É algo justo. A correção monetária serve para manter o valor daquele seu crédito atual, para que ele não perca para a inflação. Enquanto que os juros servem para compensar você pelo atraso e também para punir o devedor que se encontra com aquele débito inadimplido. É uma forma também de você estimular que o devedor cumpra o quanto antes. Beleza. Esse tema, no Código Civil, vinha previsto. Só que o artigo 389 dizia que seria aplicado na correção monetária um índice oficial, e não dizia qual era esse índice oficial. E a legislação brasileira não dizia qual seria o índice oficial geral. Isso fazia com que cada tribunal de justiça, Brasil afora, elegesse o seu índice oficial de inflação. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo adotava o INPC, o Tribunal de Justiça do Rio adotava o FIRA-RJ, e por aí vai. Cada tribunal elegendo um índice oficial para cumprir ali aquele comando do artigo 389. Bom, recentemente nós tivemos a entrada em vigor da Lei 14.905. Essa lei entrou em vigor no final de agosto, dia 30 de agosto,
e estabeleceu que esse índice de correção monetária oficial, que vai valer então para todos os tribunais de justiça, é o IPCA. Então não é nem o INPC da tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo, nem é mais a UFIR-RJ do Tribunal do Rio ou qualquer outra de qualquer outro tribunal. Passa a ser o IPCA. Beleza. Isso chega a ser um grande problema? Bom, não. Por quê? Porque o que foi aplicado pelas tabelas dos tribunais de 30 de agosto para trás, prestem atenção nisso, o que foi aplicado de 30 de agosto para trás, em tese, não foi alterado pela lei nova. A lei nova teve a sua vigência de 30 de agosto para frente. Então o IPCA passa a ser a correção monetária oficial, o índice de correção monetária oficial, para os débitos cobrados em um juízo a partir dali. Beleza? Mas segura essa informação um pouquinho. Então, eu tinha inúmeras tabelas de correção monetária até final de agosto de 2024 e eu passo a ter um índice oficial novo a partir de 30 de agosto. Beleza. Agora vamos para o artigo 406, porque até então eu estou falando só de inflação. Índice de correção para manter a moeda, né, no seu poder de compra. Agora vamos para os juros, que a função é outra. O juro aqui é compensar o atraso e, ao mesmo tempo, punir o devedor que se encontra inadimplente. É uma sanção também contra o devedor inadimplente. Uma forma de pressioná-lo a cumprir a obrigação o quanto antes. Beleza? Beleza, Jéssica? Beleza, Dantas? Vamos lá. E aí, na parte dos juros, o Código Civil tinha a seguinte redação, artigo 406, que os juros legais, quando não convencionados, quando não estabelecidos expressamente na sentença ou no contrato, eles deveriam ser, então, os juros, os mesmos juros aplicáveis aos impostos federais em atraso. E aí que estava a grande confusão, porque esse dispositivo tinha dupla interpretação. Aqueles que entendiam que esses juros a serem aplicados aos impostos federais em atraso estava previsto no Código Tributário Nacional, CTN, no artigo 161, parágrafo 1º. E para aqueles que assim entendiam, os juros legais seriam de 1% ao mês. Aliás, algo que seguia uma tradição do direito brasileiro, de considerar os juros legais de 1% ao mês. Essa era a posição adotada, inclusive, pela grande maioria dos tribunais de justiça brasileiros. A interpretação do 406 deveria ser feita com base no Código Tributário Nacional, adotando-se uma taxa de juros de 1% ao mês. Então, recapitulando, se eu estivesse com a minha demanda correndo em São Paulo, o meu crédito seria corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, com base no Código Tributário Nacional. Se eu estivesse com a minha demanda correndo no Rio de Janeiro, o meu crédito seria corrigido pela UFIR-RJ e acrescido de juros de 1% ao mês, também aqui no TJ do Rio, aplicado o artigo 161 do CTN. Beleza. Isso, né, essa dinâmica que cada Tribunal de Justiça Brasil afora adotou, vem desde 2003, quando o Código Civil entrou em vigor, até final de agosto de 2024, quando então passa a ter uma nova lei que vai falar que o critério é diferente. Para a correção monetária, como eu disse, houve uma eleição pelo legislador do IPCA como novo índice de correção oficial. E na parte dos juros, a Lei 14.905 vai dizer o seguinte, que os juros legais passam a ser de 30 de agosto de 2024 para frente, não o CTN, mas a taxa Selic, deduzida dela a correção monetária pelo IPCA. Ou seja, é taxa Selic menos IPCA igual a juros legais. Foi necessário, inclusive, que o Banco Central elaborasse uma calculadora própria
para fornecer ao cidadão comum esse cálculo, mês a mês. Então hoje a gente tem na página do Banco Central uma calculadora do cidadão, onde é possível fazer o cálculo desses débitos judiciais com essa nova metodologia. Juros legais são taxa Selic menos IPCA, correção monetária oficial IPCA. E aí você encontra o valor atualizado da dívida já acrescido de juros, se for o caso. Isso vale a partir de 30 de agosto de 2024. Então qual era o cenário? Antes de 30 de agosto de 2024, tabela dos tribunais de justiça, que usavam outros critérios, tanto para correção quanto para juros. E, de 30 de agosto para frente, o novo critério legal, IPCA para correção, taxa Selic menos IPCA para os juros legais. Galera, isso já seria algo a dar algum trabalho para a nossa advocacia, porque a gente tem que considerar o seguinte: a lei nova vai incidir sobre as ações em curso, só que só de 30 de agosto para frente. Então a gente tem os cálculos que já vinham sendo feitos até 29 de agosto, a gente pega aquele saldo devedor atualizado e acrescido de juros até 29 de agosto, que era feito pelo critério anterior do Tribunal de Justiça, e dali para frente a tabela do Banco Central. Só aí o credor já sofre um baque grande, gente. Só para vocês terem uma ideia. A taxa Selic menos o IPCA para o mês de setembro é aproximadamente 6% ao ano, ou 0,5% ao mês. Então você vinha num critério do teu tribunal que usava correção mais 12, e agora, né, já para o mês de setembro, você passa a ter aquela dívida recebendo apenas 0,5% de juros, né? IPCA mais 0,5%, que é o resultado aí aproximado da Selic menos IPCA. E veja, se a Selic sofrer nova redução, esse meio vai ser menos ainda, vai ser 0,4, vai ser 0,3, aí a gente vai ter que ver como é que vai ser a evolução da Selic. Isso já era um baque. Mas o meu tema hoje não é exatamente esse é só o contexto. O meu tema com vocês é o seguinte: o Superior Tribunal de Justiça, em um julgamento pela Corte Especial, portanto uma questão que envolveu todas as turmas, um debate que teve ali representatividade para todas as turmas, então pegou ali a Corte Especial do STJ, e nesse julgado a Corte estava enfrentando a seguinte questão: qual deveria ser a correta interpretação do artigo 406 do Código Civil? Deveria realmente ser o artigo 161 do CTN, que mandava aplicar então 1% ao mês? Ou, na verdade, os tribunais de justiça vinham fazendo tudo errado e já deveria ser a taxa Selic desde 2003? Já deveria ser a taxa Selic menos correção monetária desde 2003. Veja que o STJ estava discutindo não a lei nova. Essa lei veio depois do julgamento, a que eu vou comentar aqui com vocês. Eles estavam discutindo se a redação anterior do código já deveria ser interpretada dessa forma. É aí que está o problema da nossa live de hoje. O STJ, na sua Corte Especial, estava discutindo se os tribunais de justiça já vinham fazendo tudo errado e se deveria ser a taxa Selic, a taxa de juros, taxa Selic menos correção, a taxa de juros legais desde o início, desde 2003. E aí, em março deste ano, a Corte Especial, por uma maioria apertadíssima, por um voto de diferença, entendeu que os tribunais de justiça vinham fazendo tudo errado e que o certo sempre teria sido taxa Selic. Só que tinha um debate dentro da corte que era, poxa, vai ser a taxa Selic, mas a taxa Selic não pode ser taxa Selic mais índice de correção do tribunal. Porque a taxa Selic, historicamente, já conteria alguma questão de correção monetária, já teria dentro dela uma projeção de inflação.
Então a corte tinha um debate interno que tinha gerado uma questão de ordem. Então ali em março, quando sai o julgamento não termina imediatamente, porque há uma questão de ordem levantada pelo relator, pelo ministro Luiz Felipe Salomão, dizendo, opa, peraí, isso aqui vai criar confusão, porque como é que eu vou aplicar a taxa Selic mais correção monetária dos tribunais, se a taxa Selic já tem projeção de inflação, há aqui questões complexas que não estão sendo consideradas, e esse processo, então, prosseguiu para aguardar aquele julgamento da questão de ordem. Nesse meio do caminho, veio a edição da Lei 14.905. E veio a sua entrada em vigor. E aí o que faz o ministro Luiz Felipe Salomão? Ele vai e diz o seguinte, bom, agora que a Lei 14.905 adotou expressamente a taxa Selic como taxa legal de juros e forneceu um critério para retirar a correção monetária de dentro da taxa Selic, que é a taxa Selic menos IPCA, então não tem mais problema. Eu não preciso mais da questão de ordem, está resolvida a dúvida. Gente, presta atenção. Ele então diz, está resolvida a dúvida, a questão de ordem está prejudicada e sai o julgamento no informativo 823, agora de setembro de 2024. Gente, isso é algo muito impactante para você que tem um crédito já judicializado ou que tem um crédito vencido lá atrás, bem antes de agosto de 2024, e está cobrando esse crédito em juízo, ou teve uma sentença favorável e está ali fazendo o cumprimento de sentença. Por quê? Presta atenção. Porque se você é credor e você está executando o seu crédito, ou está exigindo o cumprimento da sua sentença, certamente você usou a tabela de correção do seu tribunal, do tribunal onde a sua ação está em curso. E a tabela do seu tribunal, muito provavelmente, porque é a posição majoritária dos tribunais de justiça do Brasil, usou juros de 1% ao mês, mais índice de correção monetária. E agora o STJ está dizendo que estava tudo errado, que deveria ser taxa Selic menos correção. E que essa fórmula, taxa Selic menos correção, poderia então ser extraída da própria nova lei, que seria taxa Selic menos IPCA. O que isso significa na prática? Na prática é o seguinte, se você advoga pelo credor, se você representa em juízo o credor, você está executando uma dívida que pode vir a ser contestada substancialmente pelo devedor. Se a sentença não fixou expressamente a taxa, falou apenas genericamente em juros legais e correção monetária legal. Se o seu contrato não continha expressamente a taxa, falava apenas genericamente em vencimento, em mora, mas não fixou qual seria o juro de mora e não fixou qual seria o índice de correção, você cabe exatamente no tema da minha live de hoje. Se a sua sentença não disse qual seria a taxa de juros, não disse qual seria o índice de correção, disse apenas juros legais e correção legal. Se o seu contrato, o seu título de crédito, não mencionou expressamente qual seria a taxa de juros e qual seria a correção, falou apenas em mora, genericamente, essa live é para você. Você está promovendo a execução ou cumprimento de sentença de um título de crédito com um cálculo que foi feito pela tabela vigente do Tribunal de Justiça do seu estado. E agora isso pode ser questionado pelo devedor com um argumento na decisão da Corte Especial do STJ. Informativo 823. O devedor poderá dizer o seguinte, está tudo errado nesse cálculo. Está havendo uma execução em excesso. O cálculo certo é taxa Selic menos IPCA. Ah, mas esse é o critério da lei nova e a lei não retroage. É verdade. Só que o STJ está dizendo que a interpretação correta deveria ter sido sempre esta. E que a lei trouxe apenas uma afirmação esclarecedora.
Ou seja, que a interpretação desde o início deveria ter sido essa. Isso abre uma janela de oportunidade para o devedor impugnar gigantesca. Para vocês terem ideia do que é que eu estou falando, eu fiz 2 simulações para a gente poder estabelecer um comparativo. A primeira simulação, eu estou usando o IPCA mais juros de 1% ao mês. Juros do artigo 161 do CTN. E só para vocês terem uma ideia, vamos dizer que o seu crédito ou que a sua sentença transitou em julgado em 1º de janeiro de 2019. O seu crédito venceu, o seu direito de receber é lá de 1º de janeiro de 2019. E você está buscando receber finalmente esse crédito contra o devedor inadimplente hoje, setembro de 2024. Se fosse IPCA mais juros de 1% ao mês, esse débito daria aproximadamente hoje 2.294.560,97. Estou trabalhando aqui com um principal de 1 milhão, tá, gente? Desculpe. Estou trabalhando com um principal de 1 milhão. Então vamos dizer que em 1º de janeiro de 2019 você tinha um crédito de 1 milhão que não foi pago. Ou uma sentença condenatória no valor principal de 1 milhão. Usando o critério IPCA de correção mais juros de 1% ao mês, o que é o critério de juros de 1% ao mês da maioria dos tribunais de justiça Brasil afora até então, isso daria hoje 2.294.000 e uns quebrados. Se no lugar disso eu usar taxa Selic menos IPCA, esse montante cai para 1.545.000. 1.545.000. Isto significa uma diferença de 748 mil. De 1º de janeiro de 2019 a setembro de 2024, sobre um principal de 1 milhão, a gente tem uma diferença de 748 mil. Se você é devedor ou advoga para o devedor, você tem a oportunidade de impugnar, com base nessa decisão do informativo 823, de impugnar uma execução de 2.300.000, tirando dela 750 mil, reduzindo para 1,5 milhão. Se você é o credor que está conduzindo essa execução, o advogado do credor, você tem um risco potencial de que uma impugnação seja procedente, derrubando 750 mil e gerando sucumbência. Sim, porque se isso for objeto agora de impugnação retroativa e tiver êxito, o seu cliente será sucumbente em 750 mil. Ah, André, mas meu cliente não deu causa, era a tabela vigente do tribunal. Ok, eu concordo que seu cliente não deu causa, ele usou a tabela disponível. Mas será que o tribunal vai concordar que o seu cliente não deu causa? Será que o STJ, em última instância, julgando aquela impugnação, vai considerar que o seu cliente não causou aquela execução excessiva? Não sei. Há grande risco de que, em sendo procedente essa impugnação, haja sim sucumbência. Eu estou dando um exemplo. Vou pegar mais 2. Vamos dizer que o seu crédito corre pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Também um crédito de 1 milhão, também fixado em janeiro de 2019. Se usar da tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo, esse crédito de 1 milhão corrigido daria 1.370.000. Acrescido dos juros pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é 161 do CTN, 1% ao mês, mais 928 mil de juros. Então, novamente aí, a gente tem um montante de 2.300.000 e poucos mil, mais de 2.300.000.
Se houver uma impugnação com base na decisão do informativo 823, isso cai para 1,5 milhão, 1.545.000. Então eu saio de 2.300.000 para 1.500.000. 800.000 de diferença. Se você advoga pelo devedor, você não tem como não oferecer uma impugnação dessa. Porque a probabilidade de êxito com essa decisão do STJ, embora não seja em caráter vinculante, pelo menos não se fixou como recurso repetitivo até o momento, né? A decisão divulgada no informativo 823 não traz essa fixação. Vamos ver como é que vai sair a redação final do acórdão, mas até o momento é isso. Mas a chance de êxito é grande e a diferença é muito grande. Se fosse no TJ do Rio, a atuação está correndo no TJ do Rio, mesma coisa, 1 milhão em crédito, fixado em janeiro, 1º de janeiro de 2019. Quanto que daria isso hoje? Esse valor corrigido pela tabela do TJRJ, o FIRA-RJ, daria hoje 1.369.000. Com juros do CTN, mais 928.000 de juros, de novo aí mais de 2.300.000. Contra 1.545.000 pelo critério taxa Selic menos IPCA. Novamente aí 800.000 reais de diferença. Gente, é muita coisa. Então, vejam bem, a Lei 14.905, ela não retroage. Verdade, ela não retroage. Ela incide de forma imediata e geral, passando a servir de critério de correção e juros dali para frente, 30 de agosto de 2024. Entretanto, essa decisão do STJ, que é de março, mas que foi agora publicada, porque havia uma questão de ordem a ser apreciada, e o relator entendeu que essa questão de ordem ficou prejudicada em virtude da lei nova. Essa decisão do STJ faz uma afirmação de que desde o início, desde lá de 2003, o critério correto para os juros legais deveria ser taxa Selic menos correção. E que esta lei nova, 14.905, teria oferecido a metodologia de cálculo, que seria, então, taxa Selic menos IPCA. Essa é uma discussão que eu tenho certeza ocupará os tribunais de justiça país afora, sejam em embargos de devedor em execução por título executivo extrajudicial, seja em situações de impugnação ao cumprimento de sentença. Sempre que no título executivo, seja a sentença, ou seja o contrato, ou seja o título de crédito, não tiver expressamente a taxa de juros fixada e não tiver expressamente o índice de correção. E aí essa discussão se instala. Ah, André, mas isso já existia antes. Existia, a gente já tinha algumas impugnações baseadas nessa tese, até porque o STJ lá em 2008 já tinha tido uma manifestação semelhante, já tinha se manifestado no sentido de que a Selic seria a interpretação mais correta. O informativo, Sandro, é de setembro de 2024. Primeira semana de setembro de 2024. Foi o primeiro informativo depois da lei entrar em vigor. A lei entrou em vigor dia 30 de agosto, o informativo 823 da primeira semana de setembro. Está aqui fixado no nosso comentário. Informativo 823, eu até tinha divulgado inicialmente que era 824 de 10 de setembro, mas não, foi o anterior, foi o 823 que a Corte Especial encerra o julgamento. Porque havia questões de ordem e esse julgamento estava ainda pendente. E aí a Corte encerra ao considerar prejudiciais as questões de ordem. Então, gente, temos que pensar estrategicamente em como conduzir as nossas execuções, em como dar continuidade aos nossos cumprimentos de sentença e, principalmente, se você está pelo devedor, a oportunidade aqui de impugnação
A gente tem que alertar o nosso cliente do risco, porque esse é o nosso dever. Eu sei que antes a gente fez tudo certo, usou a tabela do tribunal, fez o melhor e o mais correto que poderia ter sido feito. Mas se o nosso cliente é o credor, a gente tem que alertar que existe um potencial risco. E torcer para o devedor não ter assistido essa live. E não fazer impugnação. Porque se ele não impugnar e a execução prosseguir, está tudo certo. Se houver a impugnação, há um risco potencial. Como é que os tribunais de justiça vão reagir a isso? Temos grandes chances de que os tribunais de justiça agora, diante da conjugação lei nova, mais decisão da Corte Especial, que os tribunais de justiça mudem a sua orientação e passem sim a adotar a posição da Selic menos IPCA. Então, a gente tem que ficar atento a esse risco, até para ver a conveniência ou não de fazer um acordo. Aceitar uma determinada proposta de acordo de pagamento que considere esse risco potencial. Eu não estou querendo aqui botar água no chope de ninguém. Eu estou querendo aqui trazer para vocês a importância, o impacto que essa decisão pode ter nos processos em curso. E eu me incluo nessa. Eu tenho ações em curso, cumprimentos de sentença em curso, execuções em curso, que eu vou ter que revisitar para avaliar o risco. Porque a gente monitorava esse risco antes, mas esse risco era um risco potencial que não tinha ainda uma decisão tão contundente. Já tinha uma decisão de 2008, mas uma decisão que não tinha recebido adesão pelos tribunais. Só que agora conjuga uma nova decisão da Corte Especial, muito incisiva, sobre a não aplicação do CTN, não aplicação dos juros de 1% ao mês, e com uma questão aqui junto, importante, que é a lei nova mudando efetivamente esse critério na lei, né? Tornando claro que o critério do legislador é Selic menos IPCA. Amanda, existe risco de sucumbência se eu usei a tabela do tribunal? Pois é, Amanda. Veja bem, eu tenho defendido, nas ações em que eu advogo pelo credor, que o meu cliente não deu causa para o eventual erro de cálculo. Porque ele se limitou a aplicar a tabela do próprio tribunal. E que se havia um erro de interpretação na tabela do tribunal, pelo princípio da causalidade, não seria hipótese de sucumbência. Eu até não recebo aquela diferença, mas não seria hipótese de sucumbência. Entretanto, como é uma questão que já tinha precedente do STJ lá desde 2008, não era um risco absolutamente desconhecido. Embora eu entenda que o credor está de boa fé, está usando a tabela que o próprio tribunal orienta que se utilize. Vamos ver como é que os tribunais vão reagir a isso. Se eles vão dizer, não, aqui a parte não deu causa, portanto ela não deve pagar por isso, ou se vai trabalhar simplesmente a lógica seguinte, procedente em parte a impugnação, ou procedente a impugnação, aplica-se a dinâmica da sucumbência. Então, a gente não pode desconsiderar que a gente pode estar aí falando, no meu exemplo que eu usei aí de 2019, que a gente, né, com uma diferença de 800 mil, a gente possa estar falando de uma sucumbência de 80 até 160 mil reais. Tá? Para um credor que já perdeu uma parte significativa do crédito que ele imaginava ter para receber, ele ainda tem que pagar uma sucumbência em cima disso, né, para o advogado da outra parte. Lembrando que a sucumbência é paga ao advogado da outra parte. Então, às vezes, esse devedor teu nem é solvente para você receber de forma imediata o outro 1,5 milhão, e ainda assim você vai ter que pagar os honorários de sucumbência. Eu acho extremamente injusto, porém, pode ser, e existe aí uma probabilidade que a gente não pode desprezar, de que essa seja a interpretação. Impugnação procedente, condenação do credor em sucumbência. Abrange somente as execuções na área civil, Flávia? Então, veja bem, vai abranger todas as execuções que utilizam o critério de juros e de correção legais do Código Civil. Então, por exemplo, se eu tenho no direito administrativo ou no direito tributário
uma legislação específica que já comandava de forma diferente a questão dos juros e da correção, né? Então, por exemplo, na questão da esfera do poder público federal, né? Do ente público federal, a gente já tinha a taxa Selic como critério e tal. Se eu já tinha uma legislação específica determinando qual seria o juro legal e a correção legal, esse informativo 823 não impacta. Mas qualquer outro crédito, mesmo que não seja de natureza cível propriamente dita, qualquer outro crédito que utilize o Código Civil de forma supletiva para preencher a lacuna de juros legais e correção legal, sim, isso aqui vai entrar no contexto. Então não precisa ser necessariamente uma execução na área civil, pode ser, por exemplo, uma execução na esfera penal, em que a sentença penal foi condenatória à reparação. Eu posso ter, sim, questões de outras matérias, desde que a sentença tenha fixado juros legais e correção legal pelo critério geral do Código Civil de forma supletiva. E aí esse debate se aplica, né? Esse risco, ele existe. Cacilda, posso impugnar mesmo tendo decorrido o prazo processual? Bom, aí é um outro problema, né, Cacilda? Porque se já passou o prazo de impugnação, eu tenho um problema de preclusão, né? A matéria não é uma matéria de ordem pública que o juízo possa conhecer a qualquer tempo ou mesmo de ofício. Essa é uma matéria que ela depende de impugnação, que é o cálculo, né? A interpretação sobre os critérios de cálculo. Aí tem que olhar com bastante calma para ver se tem alguma oportunidade ainda de provocar uma impugnação, mas se o juízo já tiver ali ou homologado o cálculo ou a questão já esteja numa fase mais avançada em que não caiba mais impugnação nem oferecimento de embargos, aí o credor deu sorte, né? O credor se safou dessa. Se ainda estiver dentro do prazo, aí a oportunidade de defesa aparece. Então, você tem que dar uma olhada, porque, repito, não é uma matéria que o juízo tenha que conhecer de ofício. É uma questão que depende de provocação, tá? Então, não dá para simplesmente, né, atravessar uma petição a qualquer tempo. Lógico que, se eu estou pelo devedor, eu atravesso uma petição a qualquer tempo e vejo que barulho que isso vai causar. Mas, assim, tecnicamente, a oportunidade correta seria o momento da impugnação ao cumprimento de sentença ou o momento dos embargos à execução, se for hipótese de execução por título executivo extrajudicial. Beleza, galera? Então, começando a semana, causando aí na cabeça, né? Peraí que tem aqui um comentário da Juliana. Professor, você mencionou que a decisão da CJ não foi afetada como repetitivo, mas por ser decisão da Corte Especial já é precedente de eficácia obrigatória do artigo... Então, pois é, Júlia, o que acontece... Juliana não, Júlia. O que acontece? A decisão de 2008 não foi, né? Mas a decisão de 2008 foi pelo Código Antigo. A decisão nova é pelo Código Novo. Eu estou esperando o acórdão para ver, né, esse inteiro teor, para ver se isso vai ficar expressamente consignado. No informativo não está, mas sim, né, sendo decisão da Corte Especial, é provável que isso venha com eficácia vinculante, obrigatória. E aí, nesse caso, né, reforça a questão da posição dos tribunais de aqui terem que jogar a toalha. Porque antes fizeram vista grossa, ouvidos de mercador, e não acataram ali a interpretação da STJ. Só que agora me parece que se torna inevitável que isso seja observado. Muito bem trazido aí, Júlia, essa questão, né? Então, gente, vamos começar a nossa semana direito, ficando com essa missão de revisitar os nossos processos em curso, os nossos títulos de crédito, e ver se a gente tem aí uma oportunidade ou se a gente tem aí um desafio. Se estamos pelo devedor, temos uma oportunidade. Se estamos pelo credor, temos aí um desafio de torcer para que a fase processual nos ajude e que a gente consiga seguir com essa execução sem risco de sucumbência, sem risco de uma redução
substancial do crédito. Simples cobrança de nota fiscal. Então, Nelson, simples cobrança de nota fiscal são juros legais e correção legal, não tem na taxa pré-fixada. E aí, se você vai atualizar agora, né, para iniciar a sua ação de cobrança, você já pode considerar o novo critério como um mecanismo de segurança, né? Você já trabalhar o critério do informativo 823 e da lei 14.905 para ter aí uma posição de segurança. No processo de conhecimento, esse cálculo dá tempo da gente refazer, corrigir e não correr grandes riscos, né? Porque se ainda não tive a sentença, eu posso lá peticionar o juiz informando que em função da decisão do STJ, enfim, há necessidade de um recálculo, e aí você, né, pede que seja julgado procedente e que os cálculos sejam feitos no momento do cumprimento de sentença. Aliás, é muito provável que você, né, já tenha esse pedido um pouco mais aberto, evitando assim um risco de sucumbência. O problema mesmo está no cumprimento de sentença, quando a gente já apresenta a planilha e já pede os atos de constrição em cima de um valor líquido certo e exigível, onde aí a gente assume um risco maior. Beleza, pessoal? Muito bom estar com vocês, começar essa semana aí batendo esse papo. Vamos lá. Pode ser cobrado em ações de revisão de juros bancários? E então, Lorena, muito boa questão. Porque o que acontece? Nos juros bancários, a gente debate juros remuneratórios e não apenas os moratórios. Então, eu tenho o remuneratório, que é o que incide independentemente do atraso, e eu tenho o moratório, que incide a partir do vencimento. Na discussão do moratório, dá para trazer isso à tona, sim. Porque se os juros legais moratórios passam a ser, pela interpretação do STJ, devam ser a taxa Selic menos o índice de correção, tá? E a sentença que fixou, ou o título de crédito que está sendo cobrado, ele fala em juros de mora, mas não fixa uma taxa específica, sim, dá para colocar essa discussão na cobrança bancária. Se é de juros remuneratórios, aí não, porque para o juro remuneratório, nos contratos bancários, juros remuneratórios nos contratos bancários, não se aplica o artigo 406. Juros remuneratórios nos contratos bancários, se aplica a discussão da média de mercado informada pelo próprio Banco Central. Taxa média de mercado. E aí ela é muito diferente. Ela é muito, muito superior a essa taxa legal de juros. Aliás, essa é uma crítica que alguns vêm fazendo, dizendo, olha, poxa, o credor comum fica sujeito a receber o seu crédito atrasado. Por exemplo, ganhei uma ação contra o banco para receber repetição de indébito. O banco vai ter que me pagar a taxa Selic menos IPCA. Vai me pagar uma taxa baixinha. Mas se eu dever a ele, eu vou pagar 400% ao ano, porque eu vou pagar a taxa média de juros bancários. Né? É desproporcional. Mas, de fato, essa interpretação do informativo 823 não afeta os juros remuneratórios de contrato bancário. Pode afetar os moratórios. Aí tem que pegar lá o contrato bancário ou a sentença que fixou lá o dever de pagamento para ver como é que está a questão dos juros moratórios. Mas os remuneratórios o objeto do informativo 823 não foram os juros remuneratórios bancários. Juliana, como abordar essa questão em fase de cumprimento de sentença na impugnação, Juliana? Na impugnação. Se está em fase de cálculo, você apresenta um cálculo, uma impugnação ao cálculo, informando que o critério utilizado ali não é o critério correto, tendo em vista o informativo 823. Porque aí o cálculo ainda não foi homologado, dá para colocar essa discussão em pauta. Tá? Ou se o cálculo foi feito pelo próprio credor e apresentado na inicial de cumprimento de sentença, na petição de cumprimento de sentença, aí é na impugnação por excesso. Você vai impugnar alegando excesso de execução. Se já passou o momento da impugnação, você pode atravessar uma petição dizendo que aquele cálculo, com base no informativo 823, está errado, que deveria ir ao contador. É aquilo que eu disse. Não custa tentar. O máximo que pode acontecer é o juiz dizer que a oportunidade já passou.
Mas vai que ele também entende que, por causa dessa interpretação do STJ, deva ser recalculado. E aí ele abre para, né, envio para o contador judicial, né, e isso abre para o teu devedor uma oportunidade. Né? Então, Juliana, rescisória, aí a gente tem que ir para os limites da rescisória, né? O problema ali dos limites da rescisória. E aí tem que analisar cuidadosamente para ver se encaixa em uma das hipóteses de ação rescisória. Eu agora, de cabeça, não saberia te responder de bate-pronto. Se a gente consegue encaixar em alguma daquelas alternativas, porque não foi uma questão probatória a que se só teve acesso depois, também não é exatamente uma questão de nulidade, teria que analisar ali com calma, né? Para ver se tem a oportunidade de introduzir isso num tema de rescisória. A priori, o mero erro de cálculo, o erro de cálculo não geraria, mas eu acho que vale ali uma análise criteriosa, porque vai que ainda há uma oportunidade para os devedores de reaver uma diferença substancial nessa execução. Beleza, gente? Então, fechando essa live, trazendo para vocês aí essa questão relevantíssima, recém-apreciada, né? Embora a questão tenha sido apreciada em março, mas agora recém-divulgada, porque de fato só se concluiu o julgamento no final de agosto, sobre correção monetária legal e juros legais nos débitos já em curso, nas ações que já estão correndo em juízo. Não estou falando das novas a partir da lei nova, eu estou falando daquelas que já estão acontecendo e que estão aí em fase de potencial impugnação. Um beijo a todos. Próxima segunda-feira, de novo, estaremos aqui para começar a Semana Direito. Ao longo da semana eu divulgo o tema da live da semana que vem. Né? Esse tema foi um tema que já estava sendo pedido. Alguns alunos tinham me mandado mensagens diretas sugerindo esse tema de hoje. E aí, com o informativo 823, de fato, se tornou imprescindível revisitar. Qualquer novidade que saia, saindo inteiro o teor do acórdão, alguma questão, eu trago aqui para vocês, prometo. E vamos que vamos, semana que começa. Um abraço a todos, beijo e vamos em frente.